Fer, eu só tenho sucesso na minha negociação ou no meu negócio quando eu entendo o que eu faço e o impacto do que eu faço na sociedade. Bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do Cara e Coragem Podcast. Eu sou a Fernanda Sack, criadora e fundadora desse canal, e como eu sempre começo os episódios, eu tenho sempre o privilégio de trazer pessoas ou que foram indicadas ou pessoas que me impactaram e me impactam positivamente. Hoje a minha convidada não é diferente e eu já aviso que a intimidade é alta. Então, já falo para vocês, compartilhem esse episódio com amigos, familiares e, sem dúvida, com alguns inimigos que precisam receber o recado do que a gente vai tratar aqui. Ela, que é executiva C-Level com trajetória consolidada no setor corporativo brasileiro, com 22 anos de experiência, incluindo passagens por finanças, desenvolvimento de negócios, operações e comercial no setor de infraestrutura e nos mercados de celulose, grãos, fertilizantes e combustíveis. Hoje é CCO, Chief Commercial Officer na empresa Estrada, possui formação acadêmica em administração e economia, especialização em Stanford, mas a parte mais bonita é a mãe da Mariana, de 15 anos, filha da dona Mara e tutora barra mãe da Mel. E também sei que está numa formação um pouquinho parada, mas para se tornar uma Masterchef. Hoje eu recebo aqui no canal Flávia Simone Almeida. Flá, seja muito bem-vinda. Obrigada, Fer. Quero agradecer pelo convite, né? É um momento muito legal, muito importante. Acho que tem mais do que o convite é o carinho, né? Sim. Até pela relação que a gente tem, pela construção dessa relação ao longo dos anos, né? Então é um privilégio para mim estar aqui com você hoje fazendo esse bate-papo, tendo esse bate-papo. O privilégio é todo meu. E eu já aviso que vai ser um bate-papo. Eu vou te chamar de Flá, porque a gente já tem intimidade. E assim, Flá, até porque eu tenho intimidade, eu tenho a difícil missão de ir conectando muitas partes da sua trajetória profissional, que foi quando a gente se conheceu, para que eu explore muito algumas vertentes, né, do teu amadurecimento, de quem é a Flá e, obviamente, a inspiração que você traz para muitas pessoas. E aí, como eu já tenho o privilégio de te conhecer, o que o LinkedIn não conta, para quem for acessar lá a sua página, das tuas raízes e que, sem dúvida nenhuma, são traços que te acompanham até hoje? Bem, o que o LinkedIn não conta, que eu sou filha da dona Mara, né? Que eu sou filha de uma mulher divorciada que trabalhou bravamente para criar seus 4 filhos, que eu venho de uma família de origens de mulheres muito fortes, e quando a gente fala da temporada de mãe, de avós, de tias, né, Fer, é uma temporada muito diferente da que a gente vive hoje, né? Ter o direito de trabalhar, e eu acho que mais que o direito de trabalhar, ter o direito de ter uma remuneração adequada, ter uma posição no mercado de trabalho, até na sociedade, é muito diferente do que a gente vive hoje, né? Então, isso o LinkedIn não conta, que talvez as minhas maiores inspirações são dentro de casa. Então, eu cresci vendo mulheres conquistarem espaço, abrirem seus negócios, seja seu salão de beleza, seu restaurante, sua padaria, com aquilo que elas tinham de ferramenta em casa. E eu sabia que eu falava, poxa, se elas com toda essa complexidade conseguiram, eu também vou conseguir. E foi muito engraçado que eu lembro quando eu tinha os meus 14, 15 anos que eu falei para o meu padrasto, ele fez a seguinte pergunta, ele falou, você tem sonhos? Porque a vida era muito difícil, né? A gente vem de uma vida muito, muito difícil. Ele falou, você tem sonhos? Eu falei, eu tenho 3. 1, fazer uma faculdade. 2, estudar fora. E o 3º era me casar. E eu vim de uma família onde fazer faculdade era algo que quase ninguém conseguia. Eu fui a primeira neta a fazer faculdade. Aí depois que vieram, hoje todo mundo faz faculdade, né? Mas era muito difícil a gente olhando a 25, 30 anos atrás, né? Principalmente para quem era do interior e tal. Então, acho que essas coisas o LinkedIn não conta, né? E eu lembro que quando eu fui para Stanford estudar, eu liguei para os meus pais e eles nem entendiam muito o que era e a importância daquilo, né? Eu estava com 37 anos e falei assim, olha, fui aprovada, vou estudar fora.
Aí meu pai: "Como assim?" Eu falei: "Pai, a faculdade é uma das segundas mais renomadas, tá entre as 5 do mundo e tal". E ele: "Mas o que que você vai fazer lá?" Eu falei: "Pai, eu vou estudar". Aí eles não têm noção, dimensão do que é Stanford, enfim, mas hoje se você senta com ele e fala: "Não, porque a filha foi estudar fora", né, então é um motivo de orgulho. Então acho que isso o LinkedIn não conta, né, Fer, é a nossa trajetória familiar, o que inspirou a gente, e até a referência que a gente vira dentro da família, né, por isso. E eu costumo dizer que essas raízes, muitas vezes, ao longo da nossa trajetória profissional, é sempre bom a gente resgatar, né? Porque no momento de tomada de decisão, são essas as raízes que nos mostram qual o caminho certo, né? E que não naturalmente esse caminho é dito para nós, né? Então, e aqui, quando eu vejo essa sua trajetória e, obviamente, aonde você está hoje, como que foi consolidar aqueles 3 sonhos lá do início para definir a tua carreira, né, na tomada de decisão de escolha de curso, até de empresas pelas quais você passou? Eu acredito, Fer, que sonhar a gente tem que sonhar, né, você tem que ter um sonho, e o sonho ele faz com que você tenha objetivos e trace planos, né. O sonhar, por ser sonhador, ele não se sustenta. Então acho que essa jornada de sonhar, ter desejos ambiciosos desde de pequena, de nova, fez com que eu sempre ficasse ali no mundo de: "Poxa, como é que eu faço para conseguir isso? Como é que eu faço para ir para a faculdade?". Entrei na faculdade, tinha condições de pagar? Não tinha. "Poxa, como é que eu levo o curso até o final? Como é que eu me viro?". Aí, graças a Deus, assim, sempre tive bastante amigos, e no meio da faculdade, eu com dificuldade para pagar, consegui entrar no programa da Ambev, né, daí fui para a LL, e aí começa uma jornada. E eu acho que essa vontade de fazer mais e de ser referência, acho que eu nunca tive a ambição de falar: "Poxa, eu quero que olhem para mim como um espelho", mas eu quero conseguir, porque isso me satisfaz, é o que eu quero, e o fato de eu conseguir, eu posso inspirar outras pessoas que têm crenças limitantes, né: "Ah, eu não posso porque eu tenho re". Não, pode sim, eu não tive FIES, não tive programa, o governo nunca me ajudou em nada. Então como é que eu consegui? Olha, usei esse caminho, entrei no programa de estágio, um amigo indicou. E eu acho que a curiosidade, né, Fer, até minha jornada profissional, ela não é especialista. Então Sim. eu comecei logística rodoviária da Ambev, aí fui para finanças, aí em algum momento fui para operações, aí fui para o comercial, a ambição de querer conhecer mais, ter a curiosidade, ser crítico daquilo que você conhece para começar a formar a sua opinião sobre os assuntos, foi o com que eu chegasse nos meus 39 anos, né, quando eu entrei na estrada como CCO. E eu lembro bem até quando a gente conversou, eu falei: "Poxa, meu Deus, 39 anos virei C-level, né, como que isso acontece?". Eu acho que essa jornada de aprendizado contínuo, né, e sempre aprendendo, mas tendo a humildade de reconhecer quem a gente é, olhando as origens, né, tratando as pessoas com respeito e aprendendo, né, Fer, acho que a gente está aqui para ser um eterno aprendiz, né. Enquanto a gente tem a consciência do aprendizado, eu acho que a jornada corporativa, a carreira, ela vai acontecendo naturalmente, que às vezes eu paro e penso: "Meu Deus, quanto conteúdo eu aprendi nesses últimos 6 meses". Então, eu acho que esse é o talvez esse foi a minha fórmula para chegar até aqui, tem sido a fórmula, né, o aprendizado, trabalho duro. Sempre falo pro pessoal assim, é acordar cedo e fazer diferente, né, então quem acorda cedo, corre atrás, não tem como dar errado. Não tem como dar errado, Fer. Essa semana eu vi uma frase e a sorte nos encontra sempre trabalhando, né, Flá? É É isso. impressionante quando as pessoas olham, né, poxa, determinada idade, tá nessa posição, eu acho sem dúvida, né, tem algumas situações que a gente olha e fala: "Nossa, eu estava no lugar certo", posso atribuir isso à sorte, mas a competência, a garra, a vontade de dar certo, de aprender, sem dúvida nenhuma não tá no título da sorte, né, só a gente sabe como que é, É. e obviamente o quanto que isso tem uma dedicação nossa para saber algumas coisas, talvez a gente tenha uma curva aí de aprendizagem necessária, mas a determinação é muito maior, né. Tem que ter muita vontade, né, Fer, eu acho que, pegando o meu exemplo aqui dos meus 13 anos, quando meu padrasto me perguntou: "Quais que são os seus sonhos?", eu sempre tive muita vontade, eu nunca soube qual é o melhor caminho, eu nem sabia qual caminho era, né, pela quantidade de acessos e recursos que tinha, eu nem sabia o que fazer, mas eu tinha vontade.
E hoje uma coisa que é muito legal, que eu brinco muito com o meu time atual, eu falo assim, olha, gente, para vir trabalhar aqui, tem que chegar mordendo a cadeira, tem que ter vontade. E a gente não tem vontade o tempo todo, né? Você cansa, tem dias difíceis, muito mais dias difíceis do que dias fáceis. Mas você chega em casa, toma um banho e fala, poxa, hoje foi um dia difícil. E no outro dia você acorda, coloca a camisa de novo e vai. Essa é a vontade, né? A vontade de transformar. Eu acho que o tempo vai passando, Feri, ele traz um pouco de consciência das consequências da nossa vontade, né? Tudo aquilo que eu tive vontade, que eu consegui realizar, o quanto isso reverbera, né, no meio que eu tô. O quanto isso faz parte do meu propósito de vida. Você fala, poxa, eu impacto tantas pessoas que eu já nem tenho mais consciência, né, da quantidade de impacto. E quando a gente para como ser humano, né, não só como executivo, e fala, poxa, quantas vidas hoje eu tô aqui sentada nessa cadeira? Quantas vidas eu tô impactando, né? Então, e seja impactando, pô, como é que a Flavinha tem essa energia? Né, o meu CEO antigo ali da estrada, ele até falava assim, anterior, ele falava, Flá, você tem um nível de energia que eu não sei como é que funciona. Eu falei, olha, o meu nível de energia é assim, se eu tô braba, eu tô muito braba, se eu tô feliz, eu tô muito feliz, mas a energia é alta. E quando acontece essas coisas, eu vou para casa, tomo um banho, no outro dia a gente tá. Mas eu acho que a energia, Fer, ela tá conectada com a vontade. Quem tem vontade, quem acorda cedo, trabalha duro, Fer, não tem como dar errado. Não tem como. Eu até falo para a turma assim, fala em um caso de uma pessoa, Fer, que você olhou a trajetória, você me conhece há quantos anos, né? Uhum. De tudo que a gente ia falando, de mentorias e tal. Um caso de uma pessoa que não sentou, não ouviu e não teve vontade de fazer, vontade de transformar e não aconteceu, Sim. né? E aí tem um ponto também dessa jornada que é a tomada de risco, né, Fer? Então eu tenho muita vontade, mas só a vontade, sem tomada de risco, sem calcular a rota, ela é complicado. Então eu tenho muita vontade. Qual é o momento que eu tomo risco para avançar? Qual é o momento que eu não tomo risco e espero, né? Essa consciência também de quando avançar, quando sentar. Então acho que esse foi tem sido um grande balizador. Por muito tempo eu tive muito mais vontade do que consciência, Tá bom. né? Tinha muito mais vontade de fazer do que consciência, mas o passar do tempo ele traz pra gente que você pode continuar tendo vontade. Eu falo, poxa, eu tô envelhecendo e eu continuo com essa vontade, né, de trabalhar, de propósito de vida. Mas ele traz consciência, né? Poxa, será que esse é o momento? Por mais que eu queira muito isso, esse é o momento? Acho que agora não é o momento, então eu vou esperar um pouquinho. Acho que esse é o grande brilho no olho, né? A vontade de fazer dar certo, né, Fê? E aí você trouxe vários temas, né? Eu vou voltar em alguns deles, mas antes, para quem está nos ouvindo, conta um pouquinho, quem que é a Estrada? Quem que é essa empresa que a Flávia tá aí, CCO? É a estrada, eu uso uma frase interna que é que nós somos uma jovem senhora, né? Tá bom. Uma jovem senhora por quê? Porque nós somos uma empresa de 3 anos, ela é uma empresa jovem, né? Sim, 3 anos, completou 3 anos em dezembro. Mas ela é uma senhora por quê? Porque ela vem as sócias dela, ela é um modelo de negócio que ela surgiu para atender necessidades de 4 das 6 maiores tradings do mundo. Então, jovem senhora por quê? Porque eu tenho como sociedade a MAGE, ADM, Cargill e Louis Dreyfus, que são 4 das grandes globais aí do agronegócio. Então, quando eu olho para a estrada, a pessoa fala, a gente é uma startup. Não, a gente não é uma startup. Nós somos muito grande, né? Nesse mercado do agro, na questão de infra, de estrutura, malha rodoviária, a estrada ela é muito voltada para atender a operação rodoviária, né, dessas 4 empresas. E quando eu vim para ela, qual que foi o desafio? Poxa, a gente atende aqui, elevar nível de serviço, nessa vontade de fazer o bem feito, né? O simples, mas bem feito. E como que a gente expande esse negócio? Então, hoje, a estrada, ela é o quê? Ela conecta a jornada, ela coloca processos digitalizados dentro da jornada rodoviária do Brasil. E hoje, a gente não trabalha mais só para sócias, né? Então, hoje, nossa carteira de clientes é maior. Isso é muito legal aqui. Aí vem um pouco da minha fala anterior, da energia, da vontade de fazer, de crescer. E ali juntou a fome com a vontade de comer, né? Pô, a gente precisa crescer. Eu falo, eu quero crescer muito, né? Então vamos lá.
essa é a estrada, né? E pensando nessa sua trajetória profissional, Flávia, você trouxe vários atributos, vou chamar assim, né? Então, a vontade, sem dúvida nenhuma, a energia, a determinação para aprender o que talvez a gente não saiba. E quando você pensa que predominantemente, então eu li aqui sua mini bio, conheço parte dela, vivenciei próxima a você, é um segmento predominantemente masculino, né? Como foi estar ao mesmo tempo em posições de liderança e colocar sua marca? Fer, o mercado, o ramo, né, de logística, de infraestrutura, de trade, ele é um ramo predominantemente masculino. E eu acho que nessa jornada de mulher, de espaço da mulher, lugar da mulher, por muito tempo eu me coloquei numa posição de vítima, porque eu tinha um discurso que onde a mulher ganha menos, a mulher tem menos visibilidade, tem menos oportunidade. E eu sofri muito com esse discurso por muito tempo na minha carreira, na minha jornada. Em algum momento, a minha virada de chave foi tão grande que ela foi o seguinte: tá vendo a minha jornada até aqui? O quanto eu aprendi, o quanto eu evoluí, a minha capacidade de reação e de aprendizado, isso é meu, independente se eu sou mulher ou sou homem. E a hora que eu entendi, tive consciência da minha formação profissional, eu comecei a ter mais sabedoria para os próximos passos e para os posicionamentos. E a hora que você tem o conhecimento, Fer, ele te traz segurança. Então, eu brinco que tudo que eu falo eu cumpro. Em todos os mercados, em todas as áreas, independente do nível de dificuldade da situação, tudo que eu falei, eu cumpri. E a hora que você entra nessa relação, você esquece um pouco o gênero e você entra numa relação de confiança. É uma relação comercial ou uma negociação de confiança. O que a gente combinar aqui, Fer, você sabe que vai acontecer. Isso foi o que me trouxe autoridade para o mercado que eu atuo hoje. Então, se você falar desde ferrovia, hidrovia, operações portuárias ou rodoviárias, todo mundo me conhece, né? Mas por quê? Porque ao longo do tempo eu criei uma autoridade. Não somente por ser mulher, mas por todo o compromisso que eu fiz e honrei o compromisso. Essa foi a minha grande virada de chave. E eu acho que quando eu sento, agora eu acabei de virar diretora estatutária, né? E foi algo muito legal quando veio o convite, porque eu sou a primeira mulher numa cadeira de negócios em um ramo, né, super desafiador. E eu tô aqui, né? Então, Flá, como é que é isso? Para mim, eu acho que é uma questão tanto de competência e preparo, que quando nós temos outra diretora estatutária na empresa, que é a Adriana, quando ela colocou no conselho, olha o que vocês acabaram de fazer. Tem 2 mulheres, as 2 estatutárias dessa empresa são mulheres. Vocês têm noção disso? E a relação competência, ela é tão forte que até o nosso presidente falou: cara, a gente não tinha nem se tocado que era mulher, porque a relação de trabalho ela é tão fair Sim. que não importa se é uma mulher ou se é um homem, sabe, Fer? E talvez sejam uns momentos de vida. Agora, é muito legal e quando eu vou em eventos, todo mundo chega e fala: poxa, Flávia, a gente está muito feliz que é uma mulher. O meu time de diretos, hoje eu tenho 4 diretos, são 3 mulheres e um homem. Então, eu sou mãe, tenho uma jornada de casa, tenho problemas domésticos também. Como é que você consegue, né? Como é que você consegue? Então, dá para fazer, né? Com jeitinho, todo mundo cabe no carro, né? Então, isso é muito legal, isso é muito inspirador, né, Fer? Então, às vezes eu brinco e falo, poxa, gente, você tem filho, você tem divórcio? Gente, vocês não têm nem backlog, vocês não sabem o que é uma pessoa com backlog. Então, isso é muito legal, né? Acho que... E com relação ao mercado, eu acho que a minha posição no mercado hoje, Fer, ela veio com essa jornada de credibilidade, né, do que você fala, você entrega. Acho que a credibilidade pelo trabalho, pelo compromisso. E um ponto muito legal que às vezes as pessoas falam, poxa, mulher, jovem, não sou tão jovem, né? Pareço, mas tem uma relação de respeito, que até a questão de assédio, que era algo que se falava muito no passado, eu não tenho, eu não sofro, eu não passo. Mas eu não tenho, não sofro, eu não passo, porque eu acho que em algum momento eu tomei consciência de quem eu sou. E até para alguém vir fazer uma brincadeira, a pessoa já fala: opa, com a Flávia não dá para fazer. Neste ambiente não dá. Isso é respeito, né, Fer? Totalmente. Isso é uma conquista, né? É uma conquista. Sem dúvida nenhuma, nos ambientes
que a gente passa, né, é uma conquista de posicionamento, de assertividade em algumas respostas e também de se colocar num aspecto de limite, né, Flá? Sem dúvida nenhuma, os ambientes, eles existem, né? Acontece. Estamos dentro de uma Estamos, sociedade, né? Mas a forma como a gente se posiciona dentro desses ambientes delimita muito, né? Para o outro, até que momento ele pode estar e até que momento a gente dá qualquer tipo de liberdade. Isso somos nós, né? somos Inseridas nesse nós. ambiente. E conforme você vai falando, Flá, eu acho que é super bacana para quem escuta. Ao longo da nossa trajetória, a gente tem liderança que nos inspiram, e eu costumo brincar também, liderança que nos inspiram a não ser, né? E eu queria muito te ouvir, assim, quais foram, e não quero nomes, mas quero muito que você conte, assim, o que lá no início da sua trajetória você olhava, seja para cima, para o lado, enfim, falava, nossa, eu quero conseguir fazer isso, eu quero ter essa competência, e hoje você é tida como uma liderança que inspira. Então, quem foram, né, esses atributos, essas pessoas que passaram pela sua trajetória? Agora eu vou voltar em 2005. Olá, tá bom. Você já 20 trouxe anos atrás. Mara, senhora Mara, sem dúvida nenhuma, uma liderança primeira que a gente tem dentro de casa. A minha mãe, tirando a minha mãe, né? Sim. Que até hoje eu brinco que é minha coach, vira e mexe, eu ligo e falo, mãe, Aqui, ó, tô precisando de uma consulta, preciso uma de uma mentoria ajuda aqui. rápida. Tirando ela, Fer, quando eu entrei no mercado, que eu entrei em 2004 para 2005, eu já entrei num programa muito agressivo, que era o programa da ALL na época, que era a ALL e a Ambev faziam um programa juntos ali, né? Eu entrei num programa muito agressivo e eu não tinha nem consciência do nível de dificuldade e da quantidade de inscritos do Brasil inteiro que estavam naquele programa. E eu lembro que em algum momento do processo seletivo alguém falou, sobraram 300, mas tem 20 vagas. E aquilo eu falei, mas espera aí, quantas pessoas se inscreveram para esse programa? Então eu entrei meio sem consciência. E quando eu entrei, para quem vem de uma jornada aqui nessa jornada corporativa, que tem muita informação, como é que você constrói carreira, como é que você vai avançando e vai evoluindo, eu lembro que quando eu fui aprovada, eu falei, meu Deus, e agora? Foi mais ou menos quando eu, né, na posição da última cadeira, eu falei, agora o que eu vou fazer? Entrei e eu sempre fui muito observadora. Eu sempre tive muito claro que eu não queria ser. Talvez eu não sei ainda direito o que eu quero, mas o que eu não quero eu sempre tive muito claro. E o fato de ter muito claro do que eu não quero ser, todos os líderes que passaram, e acredite, eu aprendi muito com líderes direto e com outros líderes, e eu vou usar aqui, eu vou sair da minha época ali de estagiário, treinei e fui para a época de gerente. Foi um desafio, porque eu virei gerente em um momento de empresa pós-fusão, pós-time de transição, com culturas bem diferentes. Então, eu vim de uma cultura que era, né, muito trabalho, né, high performance, para uma outra cultura que era, olha, calma, vamos entender um pouquinho melhor. Não teve um choque cultural, mas eu tive a possibilidade de virar gerente com interfaces com diretores. Então, o que eu sempre me espelhei 1 ou 2 níveis acima. Eu lembro que um exercício que eu fazia muito, e faço até hoje, se eu não consigo olhar para o meu líder direto e me inspirar, ou se a gente já está mais ou menos no mesmo nível de conhecimento, como que eu crio essa linha de inspiração? E ali foi o exercício de, poxa, eu convivo com esse diretor, com esse. Eu sempre pegava 5. Eu convivo, das 10 pessoas, eu vou selecionar 5. Se eu aprender 5% disso que essa pessoa é muito boa, quanto que isso não gera de valor para mim? Então, esse foi uma estratégia, uma metodologia, Flávia Simone, Muito boa, por sinal. que até hoje eu faço, porque a gente vai mudando de nível e de empresa, né, Fer? Mas se você tiver sempre pessoas com referência, se você aprender 5% daquilo que aquela pessoa é muito boa, o quanto a gente evolui. E aí tira um pouco aquele foco do eu não quero ser. Porque todo mundo erra, né? Todo mundo erra, todo mundo tem alguma coisa que não é tão legal. Eu tenho um monte de coisa que não é legal. Mas se eu ficar olhando para a Fer com aquilo que não é legal, eu deixo de olhar para a Fer com aquilo que ela tem de muito legal, e aquele muito legal vai gerar valor em mim. Então a minha decisão é sempre olhar o copo cheio. Então eu vou olhar para a Fer aqui, ó. Isso na Fer é muito legal. Se eu aprender 5% só olhando ela,
o quanto isso não gera de valor. Eu aprendi muito observando e com essa estratégia dos 5%. E aí eu penso o seguinte, eu falo pro pessoal na empresa, falo, a gente trabalha num ambiente que ele não é um ambiente segregado de hierarquia. Então, todo mundo tem acesso a todo mundo. Então, desde o analista do atendimento ao cliente, quando eu passo, eu falo, você tinha que me sugar igual uma esponja, porque você está tendo a oportunidade de falar com o diretor. O que essa pessoa faz que é legal, que você quer? Então, a minha linha de liderança sempre foi muito olhar para os líderes, não só para o meu direto, mas para aqueles que eu tinha relacionamento acima e falar, poxa, como que eu desenvolvo isso? Se eu só observar essa pessoa, eu vou desenvolver. E aí a gente sai daquela posição de vítima, de que eu não me desenvolvo, porque a empresa não me desenvolve, porque o meu gestor, blá, blá, blá. E aí você vai para a linha de protagonista, né? Poxa, como é que eu continuo, né, crescendo? E é um exercício até hoje, né, Fer? Hoje, todas as reuniões que eu sento, que eu tenho pessoas ou que são pares ou que estão em posições acima, eu observo muito e falo assim, poxa, isso nessa pessoa é muito legal. Como é que eu consigo aprofundar ou evoluir isso nessa pessoa? Que essa pessoa tem em mim, né? E aí você vai construindo as conexões, né, Fer? Acho que essa é a minha jornada de inspiração e de motivação, né? Para eu continuar também motivada. Com certeza. E quando a gente pensa na nossa carreira, nem só de flores, né, a gente percorreu. E pensando nisso, assim, quais foram grandes mantras, não gosto da palavra dicas, né, porque por mais que você traga o aspecto em si, cada um vai captar a mensagem para adaptar para a tua realidade. Mas quais foram os seus mantras, assim, de decisão? Em um cenário crítico, o que você olhava e buscava uma solução com base em quê? Bem, são mais dias difíceis do que fáceis, né? As pessoas às vezes olham pra gente, né, Fer, e vê, sempre tá sorrindo, sempre tá Com energia alegre, com energia alta, alta, feliz, com um dando sorriso bom no dia. rosto. Pois é. Eu tenho uma frase que eu falo que é o seguinte, como é que é a minha jornada de trabalho? A minha jornada é sorriso no rosto, né, sorriso de miss, sangue frio e coração de gelo. Já vou pleitear. Então, por quê? Porque a gente está numa posição que tem muita tomada de decisão. E por ser uma cadeira de negócios, eu não posso negociar com ninguém com mau humor. Eu faço negócios na área de logística. Todos os meus clientes são mal-humorados. Por quê? Porque a área de logística é uma área que é o maior custo das empresas, são as áreas mais pressurizadas para resultado e tem todo o impacto do negócio. Logística dá pau todo dia. Então, qualquer diretor de logística, qualquer vice-presidente de supply chain que você for conversar, o cara vai estar, assim, esgotado. Porque a cadeira dele é uma cadeira que é um custo enorme, ou o maior da empresa, e tem muito impacto. Então, a minha jornada de trabalho, ela já é nesse ambiente que todo mundo está mal-humorado e que todo mundo está muito pressionado. Aí, o mantra, né, do coração de gelo, né, sangue frio, sorriso de miss, é por isso. Porque se toda vez que eu sentar com alguém que já vem com uma pressão, e aí a minha habilidade de entender que ele já está vindo com várias coisas, não é comigo, Flávio, ou com a minha empresa que eu represento. Porque a jornada dele é pesada. Como que eu vejo aquilo? Dou os 10 minutos, fala, né? Então, e sempre um sorriso no rosto, Fer. Eu acho que isso facilita o meu trânsito na jornada de negociação e de influenciar pessoas para aquilo que eu preciso, ouvir e ser mais fria na tomada de decisão. Agora, nós também tomamos decisões difíceis, né, Feri? E eu acho que o meu fato que me apoia na jornada das decisões difíceis, no digerir a decisão, no processar a decisão, é me preparar para os momentos difíceis. Nada acontece de repente. Todas as jornadas são construídas. Ninguém sai de uma empresa de repente. Foi construído um processo, né? Ninguém compra uma empresa ou vende uma empresa de repente. Já existia um planejamento. As decisões difíceis, Fer, para mim, a gente precisa se preparar para ela. Porque você sabe que você vai ter que tomar. E você vai ter que digerir, talvez depois, vai ter consequência. Mas quando você se prepara, a hora que ela acontece, você está com um sorriso no rosto, sangue frio e o coração congelado. Não te afeta. Pode afetar depois em casa, tem as consequências. Mas eu acho que esse preparo
para esses momentos, essas reflexões e o respirar antes de falar é o que tem me orientado aí, me apoiado na jornada das decisões difíceis, né? Que são muitas. São É. muitas. E em várias posições que eu te acompanhei, você sempre destacou muito, além, obviamente, dos atributos e competências de liderança, mas um olhar muito genuíno para o que o cliente fala. E um segundo, eu sempre te vi com uma liderança de ir até a ponta. Né? A gente brincava muito, o famoso líder do ar-condicionado. A Flávia sempre estava lá na ponta, conversava e já te vi também na estrada indo lá falar com o caminhoneiro, entendendo Motorista. o que o motorista está falando lá na ponta. Da onde vem, Flá? E como que você mantém essas duas atribuições que naturalmente na execução ela não te puxa tanto para isso, mas você sempre foi muito fiel a isso? Fer, eu só tenho sucesso na minha negociação ou no meu negócio quando eu entendo o que eu faço e o impacto do que eu faço na sociedade. Então, hoje, eu trabalho, o meu público-alvo é o transporte rodoviário. Eu trabalho para o transporte rodoviário. Se eu não entender o que é importante para o motorista, se eu não entender o que gera valor para o caminhoneiro, como é que eu faço uma negociação com uma grande trading aqui em cima? E eu acho que esse é um desafio do corporativo, dos executivos. Que muitos executivos vêm para uma posição e, eu sou um vice-presidente, eu sou um presidente, eu sou sei lá o quê. Só que se eu não souber o que é o meu negócio, qual é o impacto na sociedade e como eu conecto, eu posso gerar valor na minha cadeira. E eu gero valor primeiro para o meu cliente. Porque a hora que eu vou fechar uma conta aqui, uma grande negociação, ele fala, poxa, vocês têm a maior carteira de motorista. Vocês têm a maior retenção de motorista. Eu tenho um indicador aqui, esses são indicadores que a gente tem, e os nossos clientes têm também, que é o quanto eles conseguem reter o motorista dentro da sua jornada. Por que a estrada consegue fazer isso? Porque eu pego, vou lá para o campo, sento com o motorista, onde que o senhor almoça, onde que o senhor toma banho, o que é importante? Isso é desde outras experiências, né? Poxa, por que eu, pegando uma experiência de ferrovia, que foram muitos anos, por que o trem atrasa para chegar no porto? Espera aí, vou pegar um trem, pegar um trecho e vou descer para entender o que acontece. Por quê? Porque hoje as pessoas vêm, esses jovens que vêm, eles têm muita ansiedade. E até pela geração. Então, ele tem muita ansiedade, ele tem pouca propriedade. Por quê? Porque ele não se aprofunda. Você não precisa ser um especialista. Eu não sou uma especialista em engenharia. Eu lembro que em muitos momentos eu falava com as pessoas falavam, mas o que você fez? Porque eu acho que você é engenheiro, de tanto que eu sabia de ferrovia. Eu falava, não, nunca fui engenheiro. Não, não sou. Mas é porque a gente sabe a dinâmica. Eu acho que esse olhar de você entender o que é o nosso negócio, entender quem utiliza e quem reverbera o negócio, Fer, isso não é aqui em cima. Isso é na base. Isso é no chão de fábrica. E todas as vezes que eu vejo assim, quantos executivos descem para o chão de fábrica, você pode ter certeza, Fer, são as empresas que mais prosperam e têm as viradas de chave de faturamento e de crescimento maior. Qual que é o desafio, né? Você tem que descer e voltar rápido. Porque se você desce ali, se eu transformo a minha agenda em uma agenda de conversa com o motorista, eu não tenho esse impacto na transformação quando eu subo. Então, eu tenho que descer, ouvir, voltar e reagir rápido. Então, um período muito rápido, eu tenho que começar a reagir. E aí vem a habilidade de navegar nos níveis, né? Então, do mesmo jeito que a gente senta com figuras políticas, figuras de relações aí institucionais, de grandes companhias, você também consegue sentar com o motorista e falar. Aí vem um pouco do nosso perfil e da humildade, né, Fer? Que eu acho que independente da tua jornada, a humildade de ouvir, né, de escutar, de dar os 10 minutos primeiro para o cliente falar, chorar, reclamar. Falar, olha, eu te entendo. Sorriso no rosto. O sorriso no rosto, coração frio. Fala, pode falar. Então, acho que esse é o diferencial. E aí vem um pouco do modelo de liderança, né, Fer? Porque quando as pessoas olham para a gente, por que ela tem tanto sucesso na jornada? Porque você tem que saber bem a jornada. Você tem que entender bem a tua relação de trabalho, quanto impacta o teu cliente.
E o caminhoneiro é um usuário da estrada. E se eu for trabalhar em outro ramo, eu vou fazer a mesma coisa, né? Assim como fazia na ferrovia, como fiz em outros segmentos. Acho que esse é o sucesso. E como fazer isso, Flá, ser também um olhar valorizado para a alta liderança, que não seja só a Flávia fazendo esse papel, mas que os pares e também todo o ecossistema na tomada de decisão veja isso como valor e disseminar essa cultura. Então, meio que pincelado, você trouxe a questão das gerações, né? Como fazer que essa nova geração que está entrando no mercado pactue também do olhar genuíno de que a gente precisa ouvir o que está acontecendo na ponta para aí sim conseguir uma tomada de decisão mais coerente. Acho que o desafio que a gente tem com pessoas, né, Fer, é de engajá-las no propósito. Acho que o maior desafio é engajar no propósito daquilo que você tem que entregar ou da sua missão naquela cadeira. E esse desafio é ter as pessoas certas. Eu prefiro ser olhada como alguém que erra a cadeira e corrige rápido. Às vezes você faz uma contratação que não era a melhor contratação para aquele momento. Você desenha um modelo de negócio para 6 meses, que você fala, neste momento eu preciso disso. Daqui 6 meses eu vou estar em outra fase. Eu vou precisar remodelar de novo. Eu prefiro remodelar e reagir rápido, porque eu sei que quanto mais rápido eu reajo, mais rápido vem, eu me aproximo do plano que eu tenho do propósito final, do que eu ficar postergando a decisão, né? De, vou esperar, vou ver se a pessoa vai ou não vai. Eu acho que trazer trazer no processo seletivo, na contratação para a cadeira, olhar a cadeira com essas etapas que essa cadeira vai ter que vivenciar para frente e tentar ser o mais assertivo possível, porque é difícil, para a cadeira, deixando muito claro qual é o papel esperado, é o que você já traz a pessoa engajada. Eu montei uma dinâmica faz pouco tempo com o meu time, que é muito engraçada. As pessoas vêm e todos os diretos dos meus diretos fazem entrevista comigo. Aí quando eu entro Dos que já estão dentro da empresa? Não, dos que vêm, dos novos. Dos novos. Os que já estão já Você sabem já fez como a é que rodada é. toda. Já tá fiz bom. a rodada com todo mundo. Então, todo mundo me conhece, todo mundo tem o número do telefone, todo mundo tá no Instagram. E aí, quando a pessoa vem, eu falo assim, olha, vocês querem vir trabalhar aqui? Eu quero muito. Tá, então tá bom, vou te dar 5 motivos para não vir trabalhar comigo. Se você vier, daqui 60 dias, eu não quero você chorando no café ou reclamando. Muito Aí o pessoal boa. fica assim. Por quê? Porque nós somos uma empresa de crescimento acelerado. Se eu, na minha cadeira, tenho muito claro o propósito, o quanto eu tenho que escalonar, o quanto eu tenho que crescer, se não está claro para o meu time, eu tenho que deixar claro e a base do meu time tem que estar clara. Porque senão, Fer, eu tenho o meu N1 ali que está ok, mas se eu começo a trazer um N2 que não entende o contexto, não vai funcionar. Então, a turma já vem, cada um com o seu perfil, né? E aí é muito engraçado. Pois é, Flávia, você tinha falado. Eu falei, não vem do café reclamar. Fui transparente desde o início. E eu acho que esse exercício de aproximar a liderança das pessoas é que acaba engajando. E eu vejo muito hoje que essa geração, Fer, até por ser uma geração mais digital, uma geração que os pais estão mais ausentes, uma geração com um modelo de família e criação diferente, no fim do dia, é uma geração carente. É uma geração carente, às vezes, de ter uma referência, e eu acho que ser mulher nos beneficia nessa posição, porque às vezes você olha e fala, poxa, essa pessoa só quer ser ouvida. E às vezes você tem vou dar um exemplo aqui, eu tenho muita gente na casa dos 26, 28 anos, e é a turma de analistas e de especialistas que mais gosta de trabalhar comigo. Aí você pensa assim, né? Quando a gente olha a estatística do mercado, é a geração menos comprometida e engajada e que troca de trabalho mais fácil, mais rápido. Poxa, mas como é que como é que os meus talentos hoje da minha diretoria estão ali? Como é que essa geração tá aqui dentro? Por quê? Porque é a geração que um diretor para e fica 1 hora, 2 horas, né? O que está acontecendo? Flávio, eu tive uma ideia, estou pensando em fazer uma pós. Eu acho que é uma geração que ela precisa ser engajada. Como que a gente engaja, Fê? Ouvindo. Assim como eu ouço meu cliente, eu tenho que ouvir o meu time. E o fato de não ter essa barreira hierárquica possibilita para que as pessoas tenham um ambiente seguro de trabalho. Então, tem dias que o pau vai quebrar, tá tudo bem, é só um dia de trabalho, é só um dia ruim de trabalho. É só um dia ruim. Amanhã vai estar tudo bem de novo. Então, acho que isso é o que faz
traz essa geração e a gente consegue manter essa geração no ambiente, Fer. Geração é sempre um tema, né? A gente É, que tem time, eu normalmente as perguntas que vêm mas não quer assumir responsabilidade, não tem visão de dono, não tem comprometimento, né, Flá? E assim, acho que o primeiro passo nosso, eu digo porque eu também fiz parte de uma geração que também falavam a mesma coisa, né? aham. Um dia desses eu vi uma frase que me chamou muita atenção, que é uma frase do Platão, e aí eu li a frase sem ver quem tinha escrito. Eu falei, nossa, certeza, isso aqui deve ter sido 50 anos atrás, né? E aí você olha a época do Platão, você fala, não. É Mas é hoje. assim, é hoje, né? Que é aquele jovem que não quer ouvir o que o pai e a mãe falam, que não é comprometido dentro do ambiente de trabalho, enfim, N outras coisas. Mas, na verdade, a gente deveria estar discutindo não a geração, a gente deveria estar discutindo a geração dos pais desses jovens, né? Exatamente. E a gente faz parte de uma geração que está educando dentro de casa. E eu queria muito te ouvir, assim, sem dúvida nenhuma, você é uma referência para Mariana, mas como que é essa relação sua com ela, o quanto que você aprende com o que ela te traz e, ao mesmo tempo, você reconfigura um pouco do que você aplica dentro do ambiente de trabalho? É, Fer, ter um filho adolescente em casa, não vou falar que é um privilégio, mas ele é um processo de aprendizado. Ter um filho é um processo de aprendizado, né? Porque a gente não nasce mãe. Sim. Então, ter um filho é um processo de aprendizado contínuo. Todos os dias tem aprendizado. Seja em como ser ou como não ser, né? Tem um aprendizado. O que eu tenho, a minha relação com a Mariana, ela é uma relação que ela é muito legal. Por quê? Porque ela tem uma mãe que sempre trabalhou muito, que sempre viajou muito. E quando você olha para ela, a postura, a educação, o ser humano que a Mariana é, a generosidade, você fala assim, como é que uma mãe solteira, que tem essa jornada frenética de trabalho, conseguiu construir isso? Eu consegui construir isso porque todo o tempo que a gente tem, que não é muito, ele é um tempo de qualidade. E com ela, agora na adolescência, eu acho que desde os 9 aninhos, agora, não agora com 15 para 16, mas desde os 9, eu comecei a ouvir muito ela. Então, quando ela vem e começa a contar, e é muito legal que ela compartilha a jornada dela e das amigas. E aí você consegue comparar e falar, poxa, elas pensam isso, elas se comportam assim, elas pensam isso dos pais. Porque toda vez que ela traz algo de uma amiga que aconteceu com a mãe ou com o pai, é um modelo de pensamento dessa geração. E tê-la em casa, essa paciência para ouvi-la, né, é algo que eu desenvolvi por causa dela. Então, hoje, quando eu pego a minha turma ali de talentos, de analista, e começo a ouvir, eles começam a contar as histórias e tal, é um exercício que eu faço em casa, quase todo dia com a Mari. Então, não é pesado. E ela me ensinou a fazer isso. Ela me ensina também, acho que essa diferença de idade aí que a gente tem, são 3 décadas de diferença, né? Você começa a pensar e falar, poxa, olha o que está acontecendo. Porque, e algo que a gente tem muito legal que eu faço no exercício é, a casa que as amigas da minha filha gostam de é mais a minha. E foi um ambiente que eu tomei uma decisão, falei, eu não quero que a minha filha fique indo para casa dos outros. Por quê? Porque eu sou mãe solteira, sou super protetora e tal. Como é que eu faço para manter ela mais em casa comigo? Tenho pouco tempo com ela e que as amigas venham para cá. Então a casa que todo mundo gosta de ir é a minha. E ter todo mundo lá em casa me faz observar o comportamento, me faz observar essa geração, quando a gente fala, a geração não sei o quê. Mas será que o problema da geração é dos pais? Quando eu tenho um adolescente na minha casa 1h da manhã e o pai não foi buscar, não mandou uma mensagem, a culpa é do adolescente que já se acostumou a estar sozinho ou a responsabilidade é do pai que deixou lá sozinho? Então, essa questão de geração e a Mari me traz essas reflexões, sabe, Fer? Eu vou dar um exemplo que a gente viveu e depois eu conversei com ela, que foi na festa de 15 anos dela. Então, assim, mãe, eu quero que a festa vá a madrugada toda. Eu falei, meu Deus, eu durmo 10h30. Eu tenho Eu sono, tenho viro sono, eu abóbora. acordo muito cedo. Aí, eu não quero começar a festa cedo e tal. Falei, então tá bom. Então, aos 15 anos, começamos a festa às 8h da noite. Foi até às 5 da manhã. Eu tava assim, me arrastando. Aprendizado da festa. Quando deu umas 3h30 da manhã, só tinha adolescentes. E os pais.
A minha filha nunca ficou numa festa depois das 2h. Eu levo ela meia-noite e pego as 2. Ela tem 2 horas de tolerância, não interessa de quem é a festa. Ela sabe que 2h eu tô lá para buscar. Quando você olha 3h, 4h, 5h, vários adolescentes numa festa, eu controlava o ambiente, a bebida e tal. Eu controlava. Quantos pais controlam? Porque se você tem vários às 5 na rua, qual é o controle? E não é um julgamento, Fer, mas eu acho que esse modelo de comportamento é o que impacta a nossa sociedade e as gerações. Porque eles crescem com muita liberdade, tendo muita posição, muita opinião, e perde a referência. Perde a referência da família, da autoridade, do eu tenho que trabalhar, eu tenho que acordar, do compromisso. Porque eles cresceram assim. E aí o que mais me espantou ali quando acabou a festa, eu falei, gente, acabou a festa. Táxi vindo pegar essas crianças 5h. Então, não é uma criança que está indo no inglês, um adolescente que está indo no inglês 2, 3 da tarde. É um táxi indo pegar alguém 5h, um adolescente. E aí, o que eu trago disso da minha relação com a Mari? Que ela sempre fala assim, mãe, você é a mãe mais controladora. De todos os meus amigos, você é a mais controladora. Eu falo para ela assim, filha, quando você for mãe, você vai entender. E se a mamãe controla o seu ambiente, porque você ainda não tem noção das consequências que esse ambiente pode te causar. Quando você começar a ter consciência, aí a mamãe te solta. Porque aí você vai saber o seguinte, olha, neste ambiente pode acontecer isso, isso, isso. Então eu preciso aprender, preciso ficar atenta a isso. A partir do momento que você souber as consequências do seu ambiente, eu te solto. Porque senão, Fer, ela teria sido, até pela jornada, né? Teria sido uma menina solta. Que a mãe não está muito presente, não está em casa, divorciado, o pai mora em outro estado. Então, acho que esse é o aprendizado com a Mari, né? O quanto a sociedade, as consequências da sociedade, a sociedade que a gente vive hoje, ela é consequência da família. Não tem como você culpar o adolescente, aí cresce um adulto cheio de trauma e tal, mas assim é a família. Para mim, a responsabilidade é a família. Nós estamos no mês da mulher, né? Você trouxe várias situações ali das raízes também no papel de maternar, né? De educar e fazer com que essa mulher também se torne forte e que tenha a mãe Flávia como referência. Flá, olhando assim o seu legado, quais são as grandes assinaturas suas para essa criação de uma menina de 15 anos que vai se tornar, não sei que carreira que vai seguir, mas vai ser também uma profissional independente da escolha dela. O que você passa de ensinamento para ela? Fer, é muito difícil, né, ter a resposta pronta Sim. para isso, mas não tem. Hoje eu tenho muita consciência que não tem como separar o meu profissional do meu pessoal, de quem eu sou. E o tempo também me trouxe algo que é assim, quem eu sou na minha casa, quem é a Flávia e o que ela impacta na vida dos outros. O trabalho, ele é consequência disso. E o que eu trago muito para Mariana é qual é a nossa essência, né? Meus pais são cristãos, eu sou cristã. Primeira coisa, você tem que estar conectado com Deus. Você tem que estar conectado com Deus. Para mim, eu respeito todas as religiões, todas as crenças, mas para mim Deus é algo tão precioso. E eu levo essa preciosidade para Mariana. Eu falo, Mariana, a gente vive num país que você tem liberdade religiosa. Você pode andar com a Bíblia, você pode ir num terreiro, você pode fazer o que você quiser, a gente tem essa liberdade. Quantos países a gente vê cristãos sendo perseguidos, tantas coisas acontecendo. Então, eu sempre trago ela, a primeira coisa, a primeira base, é Deus. Você tem que estar conectado com Deus. A hora que você está conectado com Deus, vem todas as outras coisas, Fê. Eu acho que vem a sabedoria das decisões, da paciência. A gente estava falando antes aqui do feminino, né? O quanto a gente nessas posições executivas nos molda e nos força para ter um comportamento masculino, porque o mercado é masculino. Não, eu não preciso ter um comportamento masculino. Eu preciso estar segura e ser firme naquilo que eu faço. Mas eu não preciso ser masculina para isso. Então eu falo, Mari, independente da profissão, né? A gente tem que saber ter um lar,
cuidar da casa. Vai lavar uma louça. Aprenda a lavar uma louça. Porque você só cobra aquilo que você sabe fazer. Então, aprenda a arrumar a sua cama. Eu tenho uma pessoa que me ajuda em casa e é muito engraçado que é uma briga, né? Às vezes a Mari sai atrasada e ela fala, vou arrumar. Não vai arrumar o quarto. Ela tem que arrumar o quarto dela. Então, acho que essas coisas, Fer, fazem com que... São pequenas coisas, mas são pequenas coisas todos os dias. Pequenas coisas todos os dias se tornam grandes coisas, né? Então, o meu desafio com a Mariana é, independente do que acontecer com você para frente, profissionalmente, financeiramente, você tem que estar muito baseada em Deus. Você tem que ter uma religião. Você tem que ter um compromisso de fé, de ir no culto, de ir na missa. Você tem que ter essa conexão. Segundo, ninguém é melhor do que ninguém. Nem quem trabalha para você. Porque a pessoa está te servindo. Não é que ela trabalha para mim. Ela me serve. Então, quando uma pessoa te serve, Fer, o que você faz? Você retribui. Eu aprendi que servir é melhor do que ser servido. Essa é a segunda grande lição que eu deixo para a Mariana. Eu falo, minha filha, toda vez que você serve alguém, é a sua missão como cristã. E servir, Fer, é muito melhor do que a gente ser servido. Porque toda vez que você serve, você está abundante daquilo que você está fazendo. É um privilégio servir. Seja servir lavando uma louça, com qualquer atividade. Seja servir ouvindo, né, meus talentos, os estagiários. Mas é servir, está servindo a sociedade, de alguma forma, né? O propósito. Então, para a Maria, primeiro é Deus. Segundo é servir. Terceiro, esse terceiro ou talvez o primeiro ali, é a família. Acho que segundo é a família e terceiro é o servir. Nós temos uma configuração de família diferente. E eu, filha de pastores, teve um dia que aconteceu algo bem engraçado, que eu postei uma imagem. Na época, eu postava imagem no WhatsApp e tinha, assim, 5 tipos de família. Aí começava com um casal e um filho, um casal e um cachorro, aí tinha um casal de mulheres e tinha uma configuração de família que era uma mulher e uma criança no colo. E eu lembro que o meu pai, e isso eu compartilhei com a Mari, meu pai falou assim, família para mim é número 1, que era a família ali, um homem, uma mulher e tal, e o filho. Eu falei, número 1? Mas o senhor esqueceu que eu tô aqui na número 5. Então, essas coisas que eu trago para a Mari, eu falo, Mari, família. Quando você tá com a família, independente da configuração, Fer, a hora que você senta para uma refeição, é o momento da refeição, não quero telefone na mesa. Porque o mundo já tá muito louco, Fer. Eu não vou resolver o mundo. Mas se eu formar a minha filha bem, como uma boa cidadã, quantas vidas ela não vai impactar? E o pai dela é muito engraçado, porque quando a gente se separou, desde a época que a gente era casado, a gente conversava muito sobre missão, né? Eu falava, minha missão como mãe é formar um ser humano melhor do que eu. A minha missão com a Mari é essa, né? Então, ela fala, você é muito chata, muito brava. Eu falo, você vai ser melhor do que eu. E quando você tiver consciência disso, você vai falar, poxa, ainda bem que eu tive a minha mãe. Que é o que eu falo hoje da minha mãe, né? Eu falo, poxa, ainda bem que eu tenho a minha mãe. Nossa, eu já tinha avisado que esse episódio não é só para amigo, não é só para família, é para muita gente. E aí, Flá, eu tenho sempre a difícil missão de chegar ao final, mas, de novo, o mês das mulheres, né? Você trouxe tantas inspirações, eu queria muito, unindo aí o mote do cara e coragem, né? Você é uma mulher muito corajosa. Então, para o nosso mês, que mensagem que você passaria para essas mulheres que estão, talvez, no início da carreira, ou estão no mesmo momento que a gente, já tem uma liderança, para que elas continuem mantendo a coragem de transformar a sociedade que a gente faz parte? Coragem, Fer, é uma característica que Deus deu para a mulher. Quando você olha a Bíblia e vê todas as grandes mulheres, desde o Antigo Testamento e do Novo Testamento, a característica de coragem, habilidade, Deus deu para a mulher. E a gente toma propriedade de que isso é uma bênção, porque muitas vezes a gente fica, poxa, essa daí é corajosa. Quantas vezes eu ouvi, você é corajosa a fazer isso, hein? Eu falo, mas isso é algo tão valioso, é um presente que Deus deixou para mim.
A gente precisa se apropriar da coragem como algo positivo, como algo que ele é transformador. E ele é algo que só a mulher tem. A gente precisa se apropriar dessa coragem. E se a gente não consegue se encorajar sozinho, que é difícil, cada uma tem uma situação, tem um período da vida, é ter uma rede de relacionamentos que nos encorajem. Quantas vezes você me encorajou, né? Então, eu sou uma privilegiada da rede de relacionamentos que eu tenho. Eu tenho mulheres que me encorajam todo dia, né? Você acha que assim, a minha evolução de carreira dos últimos 7 anos, muito foi você me encorajando, né? E de eu nem estar, acho que eu não estou não, tá assim. Então, esse exercício de afirmação, de ter pessoas com coragem, que te encorajam e tomar a propriedade de que isso é algo bom, que a gente tem a intuição, tem a experiência, isso habilita, eu acho que isso é um privilégio, sabe? É um privilégio. Quando eu olho para o mês da mulher e falo, poxa, como é que eu conecto cara e coragem? Primeiro, coragem é propriedade, é uma bênção que Deus deixou para a gente. É uma habilidade que Deus deixou para a mulher, né? Ele fala, seja forte, corajoso. Tenha cara e tenha coragem. Porque para você para você viver a coragem, você tem que ter cara. Para você ter cara, Fernanda, você tem que fazer análise de risco e de consequência. A gente está aqui, a gente sabe quantas cicatrizes a gente tem no corpo, né? São muitas cicatrizes. É muito mais cicatriz do que... muito mais história de dolorida do que história feliz. Mas quando a gente olha a história feliz, quando dá certo, ele dá muito certo. E a gente esquece as cicatrizes, o processo, né? Então, tudo que a gente vive tem o processo. O processo é muito dolorido e ele leva muito mais tempo. Mas o resultado é positivo. A cara, para mim, é calcular o processo. E esse processo vai durar esse período. E tá tudo bem. Mas quando eu chegar no final do processo, vai estar aqui. Isso vai ter a minha cara. Quantos processos você já viu eu passar? E foi assim, vou meter a cara, não vai ser fácil, tá tudo bem. Eu vou sobreviver, mas eu vou. E aí vem a coragem para pegar e apoiar a gente tomar a propriedade. Agora que eu entrei, agora eu vou até o final. E trazendo essa leitura de cara e coragem de nós, mulheres, para o mês de março, não pode ser só em março, né, Fê? Tem que ser todo dia. Tem que ser todo dia a gente com uma amiga Fer que nos dá coragem, que nos encoraja, sabendo quem a gente é, sabendo o que a gente já tem, e metendo a cara e respeitando o processo, porque o processo é dolorido. Mas respeitando o processo, quando chega no final, poxa, é isso. Eu acho que pro mês da mulher não deveria ser um mês, né? Deveria ser todo dia. Essa propriedade a gente deveria ter todo dia, sabe, Fê? Porque nós temos a capacidade de transformar o mundo. Para mim, assim, a mulher tem a capacidade. Se a gente tivesse noção da capacidade que a gente tem, a gente viveria em outra sociedade. E eu tenho certeza que quem está ouvindo deve pensar, Fernanda, você é muito privilegiada de ter a Flávia próxima. Eu sou mesmo muito privilegiada. Eu quero começar agradecendo pela sua disponibilidade de estar aqui, de compartilhar de uma forma tão genuína. Eu disse que foi, assim, para mim, foi um prazer enorme te ouvir. Você me inspirou em muitos momentos dessa conversa e, sem dúvida nenhuma, foi um papo que acrescentou muito na minha vida. Então, eu te agradeço muito. Eu que agradeço, Fer. Eu que agradeço por estar aqui, por você também ser instrumento, né, com esse canal, com essa ferramenta. Eu acho que o nosso propósito na vida é esse, né, é levar acesso a ferramentas para quem não tem acesso. Então, eu te agradeço por ser canal de Deus, bênção na minha vida hoje, né, que através do teu canal, desse momento, a gente possa levar luz, levar ferramentas para várias outras pessoas, né? Com certeza. Eu que agradeço. Esse canal, eu digo que o canal é de vocês, né? Os convidados. Eu sou apenas uma coadjuvante aqui, tentando fazer perguntas de que gerem curiosidade para quem está nos ouvindo. E eu tenho certeza que esse canal, esse momento em que a gente teve esse bate-papo, vai gerar muitos insights. E mais do que insights, eu acho que fortalecer muitas pessoas que talvez não acreditem, né, nas suas raízes e principalmente no decorrer da nossa carreira, saber que é difícil, né? Mas faz parte do processo. A gente não amadurece, a gente não cresce como ser humano sem viver o processo. E aí, quando você tá no processo, parece até que, e agora, né? O que vai ser? Quando chega no final, você olha e fala assim, valeu a pena, né? A jornada.
Eu acho que essa é uma mensagem importante. Valeu a pena. Eu tive coragem o suficiente para enfrentar. Eu me desafiei para buscar o que estava faltando e eu ter ali, obviamente, a humildade de aprender no ambiente que eu tô e no final olhar e falar, valeu a pena, Valeu a né? pena. Sem dúvida. Então, muito obrigada, Flá. E para você que esteve conosco até agora, como eu disse, compartilhe com seus amigos, familiares e também tem muito recado. Inimigos, liderança que precisa ouvir alguns recados que nós passamos aqui. Então, sem dúvida nenhuma, vai ser um envio genuíno, né? E cada um tem a leitura e os ensinamentos que esse episódio possa trazer. Meu muito obrigada.